Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, 10h16, vamos ao vivo até a Câmara Municipal de Caruaru, que hoje a expectativa é grande sobre o afastamento de forma oficial da vereadora Kátia das Rendeiras e a posse também do suplente Wagner de Santa Rosa. Lembrando aos nossos ouvintes, que a Justiça determinou na última sexta-feira que a vereadora seja afastada das funções parlamentares. Patriota Júnior vai trazer mais informações para a gente agora ao vivo do Poder Legislativo de Caruaru. Patriota. Oi, Mário. Acabou há cerca de 3 minutinhos a reunião entre o procurador-geral aqui da casa, o doutor Francisco Ferreira, e também integrantes da mesa diretora aqui da Câmara Municipal de Caruaru. Agora sim, oficialmente, a vereadora Kátia das Rendeiras está afastada de suas funções parlamentares. O suplente Wagner do Santa Rosa, ele toma posse amanhã pela manhã e à tarde já participa da reunião ordinária. A gente vai saber os detalhes aqui dessa decisão, que foi proferida pelo juiz Pierre Souto Maior na última sexta-feira, com o procurador-geral da Câmara, doutor Francisco Ferreira. Doutor Francisco, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Agora é oficial, a vereadora está afastada de suas funções parlamentares, não é isso? Bom dia a todos os rádio ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. Sim, fomos provocados na quinta-feira, na sexta, embora que fora de expediente. Eu vim tomar ciência da decisão. Já era mais de 1h30, na qual acusamos recebimentos, no entanto, informamos que só poderíamos dar cumprimento a partir de hoje, no horário de expediente. Então, já hoje, quando chegamos à casa, enviei toda a documentação, que assim foi remetida pela segunda vara para o RH, que o RH afastasse a vereadora Kátia das atividades parlamentares dela, bem como já iniciasse a convocação do suplente e agora vereador Wagner do Santa Rosa. Nessa reunião que saímos há pouco com a mesa diretora, articulamos assim, tanto com o presidente quanto o primeiro secretário. Amanhã será a posse, provavelmente às 10 horas, do suplente Wagner, e assim que já habilitariam para a participação da sessão ordinária amanhã às 4 horas da tarde. Procurador, uma dúvida que muita gente tem, com relação ao salário. A vereadora, ela continua recebendo, e também com relação aos assessores dela, como é que fica? Por previsão regimental da casa, o regimento interno prevê no parágrafo único do artigo 24 que sim, a vereadora continuará recebendo os seus vencimentos mensais, já quanto aos assessores não. Estes serão exonerados, até porque há mesma contra suspensa das atividades funcionais. E aí o vereador suplente que assumirá na vaga da vereadora Kátia indicará seus próprios assessores. Ela pode recorrer dessa decisão ainda? Como é que funciona? A gente sabe hoje que toda decisão é passível de recurso, entendeu? Seja ela no âmbito civil ou criminal. Então, como isso foi uma decisão de primeiro grau de um juiz, nós entendemos nos termos jurídicos do juiz ACOR, ela pode recorrer sim, para que obtenha aí uma reforma, ou se caso assim entender o tribunal e manter a decisão, ela continuará afastada. Perfeito. Vocês têm alguma pergunta aí no estúdio, aqui para o procurador? Não, acho que ele já respondeu tudo, Patriota, aí, que é sobre a questão do afastamento, a posse do suplente e também a questão dos assessores que vão ter que ser exonerados. Agora, uma dúvida, porque quando eu postei a matéria nas redes sociais, houve muita crítica em relação à Câmara por pagar 24 salários. Mas a Câmara não tem nada a ver com isso, é uma decisão da Justiça. Era bom o procurador explicar isso, porque o pessoal fica falando, a Câmara vai pagar com dinheiro público. Isso não é uma questão da Câmara, é uma questão da decisão judicial. Queria que ele comentasse mais um pouco sobre isso. Temos que entender, Mário, que existe uma previsão legislacional da Casa. A Casa prevê que o vereador, ele estando de forma ativa, ou no caso da situação da vereadora, que ela foi afastada das atividades funcionais, o próprio parágrafo do artigo 24 prevê que ela continuará recebendo os vencimentos mensais dela. Então,
embora o vereador assuma, ela continuará recebendo, não por uma decisão estrita dos vereadores, mas uma decisão da lei. A lei assim prevê que a vereadora Kátia continue recebendo os vencimentos até, o juiz deixou bem claro na decisão, até que se tenha uma sentença no processo, entendeu? E colocando as hipóteses de uma perda de vencimento, seria das duas formas, ou através da perda do mandato, previsão legal no regimento, ou pela cassação da mesma. Perfeito, obrigado. Patriota, só mais uma informação, com relação à comissão de ética da Câmara. A comissão de ética, ela já é acionada nesse caso ou tem que ter alguma provocação? Porque muita gente está cobrando também, né, essa falta de posição da comissão de ética da casa para averiguar, aí fazer a investigação política, né, já que existe uma investigação criminal no âmbito da Polícia Civil. Boa pergunta, Mário. Inclusive foi um dos assuntos que foi tratado. Nós não teríamos como iniciar, embora tenha sido provocado pelo vereador, o parlamentar, hoje suplente ainda, amanhã vereador, sobre a questão do afastamento e do pedido de cassação. Só que ele não tinha a legitimidade que se assim determina a legislação. No entanto, na sexta-feira, como informado, recebemos toda a documentação pertinente e toda a documentação que ela pode dar um arcabouço maior à mesa diretora e aos demais pares dessa casa. Então, nesses próximos dias, vai se reunir, além da mesa diretora, a comissão de ética, que daí sim traçarão os novos rumos, justamente da vereadora Kátia, quanto ao procedimento administrativo dela na Casa Legislativa. Perfeito, obrigado, doutor Francisco Ferreira, procurador-geral da Câmara. Portanto, suplente toma posse amanhã, às 10 horas da manhã, né? É a previsão, e à tarde já participa aí da reunião ordinária Wagner do Santa Rosa, né? Que entra aí no lugar da vereadora Kátia das Rendeiras, afastada, portanto, de suas funções parlamentares. Volto com vocês. Obrigada, Patriota. Em primeira mão aqui na Rádio Cidade, o suplente da vereadora Kátia das Rendeiras, agora afastada oficialmente, toma posse amanhã às 10 da manhã e à tarde já participa da sessão ordinária. Ele, pelo que ele deixou a entender aí, o doutor Francisco, Renata, amanhã ele, enquanto vereador, vai provocar a comissão de ética e aí a abertura do processo da conduta da vereadora será averiguado pela comissão de ética da casa. Eu conversava com o presidente da Câmara, Bruno Lambreta, ele dizia, olha, a gente não pode atropelar as questões, a gente vai de acordo com a justiça, com os processos aí, tomando uma decisão, né, sobre isso. Agora é muito delicada a situação da vereadora Kátia das Rendeiras, ela pode recorrer à segunda instância, mas o fato é que, além, esse afastamento é sobre o processo da questão de que ela foi presa, né, da formação de quadrilha, corrupção e também lavagem de dinheiro. Aquele processo envolvendo o homicídio do blogueiro, ele ainda é outro processo que ela pode, em breve, ter problema com relação a isso. Que ela é uma das investigadas também. Não só ela foi ouvida, né, mas outros parlamentares também. A gente segue acompanhando outras informações durante a nossa programação e amanhã no Jornal da Cidade do Manhã e no Manhã Cidade também. 10h23.